Codificar para recriar, a busca de punctums. Acredito que um dos trabalhos mais difíceis para o ator seja descobrir mecanismos corpóreos concretos para que ele possa recriar, no momento do estado cênico, uma ação física em estado intensivo trabalhada em qualquer treinamento. Sugeri acima a dificuldade do ator em fugir de seus clichês pessoais e de suas doxas. Essa dificuldade faz que a grande maioria das ações expressivas em qualquer treinamento seja nesse ambiente não aproveitável, ambiente mecânico e dos clichês pessoais do corpo cotidiano. Mas existem momentos, nesses treinamentos, nos quais ações físicas orgânicas e estados corpóreos vivos ocorrem, justamente quando essa expressão corpórea mergulha em um campo de intensividade, foge dos clichês pessoais e redimensiona as ações que o corpo cotidiano realiza, jogando-o no campo da construção de um corpo subjétil. Mas justamente nesse momento de criação acontece uma segunda grande dificuldade. Ou vivenciamos esse estado ou ação e pela repetição de sua ocorrência, se acontecer, acabamos adquirindo naturalmente os mecanismos para sua retomada. Ou tentamos encontrar, forçar, estudar mecanismos corpóreos para uma posterior retomada de uma ação física ou estado. Acredito que nem seja preciso dizer que muitas e muitas ações e estados que entram nessa zona de intensividade são irremediavelmente perdidos pela nossa incapacidade de retomá-los e recriá-los posteriormente. Sugeri acima que o ator, quando entra nesse estado intensivo, zona virtual, gera linhas de fuga e desterritorializações do plano de organização, e, ao mesmo tempo, encarna essas linhas de fuga em formalizações musculares espaço-temporais. Durante esse tempo de trabalho prático no lume, acabei percebendo que, para que fosse possível uma retomada desses estados intensivos, eu deveria tentar contrair essa ação global em microelementos que seriam como pontos musculares de retomada, enquanto recriações dessas mesmas ações físicas no estado do cênico. Procedendo dessa forma, eu acabava adquirindo para cada ação física ou microdensidades musculares, ou microarticulações espaço-temporais, ou microimpulsos, ou mesmo imagens e sensações, ou seja, pontos musculares específicos e contraídos que, quando ativados, me remetiam às ações físicas e matrizes, sendo possível sua retomada e recriação posterior. Todos esses elementos, independentes entre si, podiam ser contraídos em conjunto ou em pares, ou seja, uma ação física poderia conter apenas uma microarticulação de quadril, como único ponto de retomada-recriação, enquanto outra possuiria 2 microimpulsos e uma microarticulação que deveria ser ativados em conjunto para que a recriação da ação e/ou da matriz fosse possível. A criação desses pontos era trabalhada de duas formas, ou através de uma percepção de repetição dessas mesmas ações, ou através de uma pesquisa e busca ativa corpórea. Esses pontos musculares eram como portas de entrada para esse estado intensivo, que, quando ativados, se expandiam e recriavam a ação física ou o estado, tanto em sua materialidade quanto em sua vida e organicidade, gerando tanto o estado atual recriado desse estado físico e muscular, como o próprio estado virtual da ação enquanto intensividade. Tomando minha experiência pessoal de recriação de ação como possível experiência válida, posso dizer que, para que essas ações realmente expressivas, intensivas, orgânicas, vivas, encontradas e pressionadas no treinamento, sejam passíveis de ser recriadas, devo encontrar nelas mesmas contrações, pontos de ativação para a recriação da própria ação física no momento do ato artístico. A esses pontos de ativação corpóreos ou vocais chamarei punctums. O conceito de punctum aqui é emprestado de Roland Barthes,
principalmente da obra A Câmara Clara, 1984. É utilizado por Barthes para nomear um detalhe na foto que chama a atenção daquele que olha. Punctum, enquanto o que me punge, o que me toca. Claro que Barthes coloca esse conceito enquanto recepção de um olhar na foto, um detalhe expansivo e metonímico que leva o receptor da foto para estados outros, um estado em arte da foto. Poderíamos dizer até mesmo que o punctum de Barthes redimensiona a foto para uma foto subjétil. Esse conceito de punctum em Barthes está relacionado ao conceito de studium. Segundo Barthes, muitas fotos, infelizmente, permanecem inertes diante de meu olhar, mas, mesmo entre as que têm alguma existência a meus olhos, a maioria provoca em mim apenas interesse geral e, se assim posso dizer, polido. Nelas nenhum punctum. Agradam-me ou desagradam-me sem me pungir. Estão investidas somente de studium. O studium é um campo muito vasto do desejo indolente, do interesse inversificado, do gosto inconsequente. Gosto, não gosto. 1984, página 47. Para o ator, o conceito de studium de Barthes poderia estar vinculado ao terreno de mecanicidade dos clichês, da fisicalidade, mas podemos reutilizar o conceito de punctum para entendermos melhor a questão da recriação de ações físicas. Portanto, redimensiono aqui esse conceito na relação do ator para com ele mesmo. Esses punctums físicos são muitas vezes apenas pequenos detalhes da ação, mas são esses detalhes que interessam enquanto caráter potencialmente expansivo e metonímico do punctum, na ação física a ser recriada a posteriori. Metonímico no sentido de que esse detalhe muscular contém em potência e em estado virtual o todo da ação e que esse detalhe pode mobilizar esse mesmo todo em um processo de atualização, ou seja, de recriação da ação. Como diz Barthes, por mais fulgurante que seja, o punctum tem mais ou menos virtualmente uma força de expansão. Essa força é principalmente metonímica. 1984, página 73. A retomada de uma ação física, ou seja, sua recriação, é possível através da ativação de punctums físicos que são potencialmente expansivos e metonímicos, ou, em outras palavras, a possibilidade da recriação da ação física, do estado cênico. É possível através da ativação de pequenos detalhes corpóreos e ou vocais, sejam eles micro ou macrodensidades musculares, micro ou macro-ritmos, e planos no tempo-espaço que mobilizam o todo, recriando a ação física. Punctums, portanto, são portas de entrada corpóreas para a recriação da ação física, e sendo recriação, lançam o corpo cotidiano do ator em um estado outro, um estado de corpo subjétil. Através desses detalhes físicos, desses punctums, que recriam a ação física em sua intensividade, o ator é capaz de reviver, ou melhor, recriar sua ação física no momento da atuação. Os punctums são pontos musculares em estado metonímico e contraídos que possibilitam um processo de atualização, e, portanto, recriações de ações físicas vivenciadas anteriormente e que se encontram virtualizadas no corpo enquanto memória. Assim, o que chamamos no lume de matriz codificada é, na verdade, um corpo varrido por punctums, que podem ser ativados no momento da atuação enquanto ação a ser recriada nela mesma. É interessante observar que especulações sobre o caráter do que estou chamando de punctum como conceito-chave na retomada e recriação de ações físicas, matrizes e estados corpóreos, de certa forma encontra pontos de contato em estudos recentes da neurobiologia.
Peço permissão para uma citação longa, mas extremamente reveladora nesse sentido. Início da citação. Quando Ekman deu instruções a indivíduos normais sobre o modo de mover os músculos faciais, compondo uma expressão emocional específica em seus rostos, sem que eles estivessem inteirados de sua intenção, o resultado foi os indivíduos experienciarem um sentimento correspondente à expressão. Por exemplo, uma expressão facial feliz composta de forma tosca e incompleta levou os indivíduos a sentir felicidade, uma expressão facial zangada a sentir raiva, e assim sucessivamente. Isso é impressionante se considerarmos que eles apenas detectavam expressões faciais imprecisas e fragmentárias, e que, como não estavam percebendo ou avaliando qualquer situação real que pudesse desencadear uma emoção, seus corpos não podiam ter, de início, o perfil visceral que acompanha uma emoção verdadeira. A experiência de Ekman sugere ou que um fragmento do padrão corporal característico de um estado emocional é suficiente para produzir um sentimento do mesmo sinal, ou que o fragmento desencadeia subsequentemente o resto do estado do corpo e conduz ao sentimento. Curiosamente, nem todas as partes do cérebro se deixam enganar, por assim dizer, por um conjunto de movimentos que não é produzido pelos meios habituais. Novos dados provenientes de registros eletrofisiológicos mostram-nos que os sorrisos simulados originam padrões de ondas cerebrais diferentes dos padrões criados pelos sorrisos verdadeiros. À primeira vista, a descoberta eletrofisiológica parece contradizer a descoberta feita na experiência anteriormente citada, mas não é bem assim. Embora relatassem um sentimento adequado ao fragmento de expressão facial, os indivíduos estavam plenamente cientes de que não se sentiam felizes ou zangados em relação a algo em particular. Não conseguimos enganar a nós próprios, tal como não conseguimos enganar os outros quando só sorrimos por cortesia. E é exatamente isso que o registro elétrico parece estabelecer de forma clara. Pode ser também, por esse motivo, que tanto grandes atores como cantores de ópera conseguem sobreviver à simulação das emoções exaltadas a que se submetem com regularidade sem perder o controle. Perguntei a Regina Resnick, a mais notável intérprete lírica de Carmen e Clitemnestra de nossa época, e veterana de 1000 noites musicais de cólera e loucura, se tinha sido muito difícil separar-se das emoções exorbitantes de suas personagens. Nada difícil, respondeu ela, depois de ter aprendido os segredos da técnica. Damásio, 1996, página 178 a 179. Inicialmente, devemos tomar cuidado com essa citação, pois o que o pesquisador em neurobiologia Damásio refere como emoção e sentimento não é o mesmo que entendo por emoção no trabalho do ator. Mas, independente do conceito de Damásio de emoção e sentimento, devemos entendê-los em correspondência intrínseca com o corpo, ou seja, emoção e sentimentos possuem correlações musculares. Não são entidades espirituais, mas estão em vínculo direto com o corpo. Em realidade, essa é a tese central do livro O Erro de Descartes de Damásio. Pensando dessa forma, podemos perceber, nessa longa citação, duas questões extremamente importantes para o entendimento de uma recriação de ação física no trabalho do ator. Primeiramente, a verificação em estudos neurobiológicos de que fragmentos corpóreos de uma ação física, emotiva, sentimental podem desencadear processos corpóreos completos. E é nesse ponto que a citação encontra pontos de contato com o que chamo de punctums, para a recriação de uma ação física. O outro ponto é o de que a expansão desses fragmentos em estados corpóreos completos ou, em outras palavras, a ativação e expansão de um punctum na recriação da ação
deixa um certo espaço de controle. Não somos, de forma alguma, arrebatados pelos punctums, mas existe claramente uma zona de controle dentro da própria expansão do punctum, dentro da própria recriação da matriz. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que recriamos, sabemos que estamos recriando, por mais arrebatadora que essa recriação seja, tanto para nós atores como para os espectadores. Criamos, portanto, uma zona de jogo. E não confundamos esse saber com uma questão intelectual. É o próprio corpo subjétil em estado uno, englobado com o próprio estado mental, que sabe que está criando com todas as forças. Dessa forma, ele mergulha em um estado intensivo de trabalho, de jogo, de correlações, de zonas de vizinhança, mas, ao mesmo tempo, sabe que está nesse estado. Pode ativar outros punctums, pode sair desse estado e entrar em outros, pode abrir-se para afetações, pode afetar, desviar o foco, brincar com o espaço, improvisar e mesmo brincar com os próprios punctums e matrizes. Uma zona coexistente de criação e jogo, de controle e completo mergulho dentro dessa zona de intensividades. Os punctums não são exclusivos de matrizes enquanto ações físicas codificadas. Eles se estendem a todo o trabalho do ator, mesmo os pré-expressivos. Já sugeri acima que a repetição de elementos técnicos e energéticos treinados geram vivências físicas energéticas e intensivas, que são armazenadas em estado virtual no corpo cotidiano. Essas mesmas vivências físicas energéticas e intensivas, como ações físicas expressivas que são trabalhadas cotidianamente, também acabam gerando punctums por repetição dos elementos pré-expressivos trabalhados e que podem ser ativados a posteriori, recriando esse estado virtual previamente armazenado. Sobre esse estado, frisemos um ponto. Relembremos que o punctum, segundo Barthes, possui caráter expansivo e metonímico. E já verificamos que, para o trabalho de ator, ele possui essas características. Mas, dentro do trabalho de ator, essas características são mais ou menos independentes. Assim, ao gerarmos punctums em trabalhos energéticos e ou técnicos, podemos ativá-los, posteriormente em seu caráter metonímico, mas não expansivo, ou, em outras palavras, podemos ativar os punctums sem que eles se expandam no espaço e recriem a ação física formalizada. Quando ativamos os punctums, sem utilizarmos seu caráter expansivo, criamos o que chamamos internamente no lume de um estado corpóreo no qual ativamos as intenções de todos os trabalhos pré-expressivos, gerando uma dinâmica corpórea em uma suposta inatividade. Nota de rodapé: reler acima os princípios pré-expressivos de trabalho e os elementos intenção e impulsos. Fim da nota de rodapé. Assim, podemos ativar os punctums de vivências extremas do energético e de elementos pré-expressivos dos trabalhos realizados nos treinamentos técnicos, jogando o corpo em uma espécie de estado corpóreo extracotidiano, ou ainda, o que dá no mesmo, um estado dilatado ou estado intensivo, sem nenhuma ação expandida. Para ser mais preciso, não é que no punctum suas características metonímicas e expansivas sejam completamente independentes entre si. Na realidade, ativando os punctums de uma matriz, ativamos também seu caráter expansivo, mas esse último, de certa forma, é controlável pelo ator. Ativando o punctum ou punctums de uma ação física ou matriz ou vivência do trabalho energético, ou elementos pré-expressivos do treinamento técnico, ativamos necessariamente as articulações e os impulsos desses trabalhos, mas os tapamos, os contraímos, os seguramos, criando uma intenção desses elementos, gerando microarticulações, microimpulsos no espaço, mas que são, de certa forma, concretos para o ator.
Assim, o que chamamos de estado é um punctum ou punctums ativados, tendo seu lado expansivo controlado contraído. É justamente esse controle que coloca o corpo em um estado de ação na inação. Inação essa aparente, pois o esforço em controlar e manter o punctum sem seu caráter expansivo faz que tenhamos toda uma relação não cotidiana com nossa musculatura, o que dá a sensação interna para o ator de uma dilatação corpórea e para o espectador de fora de uma presença não natural do ator. Criamos um estado de intenção que prepara o corpo cotidiano para um mergulho em uma zona intensiva. Em um jargão interno dentro do lume, quando ativamos somente os punctums sem seu caráter expansivo referentes a todo o trabalho técnico e energético trabalhado no passado, sejam vivências do treinamento energético ou mesmo princípios pré-expressivos de trabalho existente no presente de forma contraída e em estado virtual no corpo cotidiano, dizemos que entramos em trabalho. Entrar em trabalho significa, então, atualizar os punctums contraídos em estado virtual de todo o trabalho pré-expressivo do ator contraindo, controlando sua expansão. Obviamente, como as vivências e o estado virtual de todo o trabalho é acumulativo, quanto mais tempo de treinamento pré-expressivo um ator tenha, mais punctums em estado virtual ele terá e, portanto, mais portas de entrada haverá. Mas tomemos cuidado. A palavra mais aqui não pode ser lida apenas de modo quantitativo, ou ainda em relação a uma possível causa-efeito simplista, mas deve ser lida de forma qualitativa. Os punctums pré-expressivos podem ser mais e mais afirmados, pontuados, sublinhados, redescobertos durante o trabalho cotidiano pré-expressivo do ator. E quanto mais sublinhados os punctums, maior a força de sua expansão quando ativados. Assim, também mais potencializado o estado para o qual o punctum ou punctums remete o corpo. Não porque o punctum em si remeta ao corpo cotidiano de forma mais potencializada a esse estado, mas porque a força que será necessária para não expandir um punctum será maior, já que o próprio punctum, estando mais sublinhado, possui uma força potencial e virtual de atualização maior. Dessa forma, quando recrio uma matriz, estarei ativando necessariamente um conjunto em camadas de punctums, pois, ao ativar os punctums da matriz, esses ativarão também os punctums de todo o trabalho pré-expressivo enquanto camada anterior de trabalho. O punctum da matriz ativa os punctums pré-expressivos, formando uma rede que liga, expande e transborda o corpo cotidiano, lançando-o à recriação de matrizes e estados corpóreos dilatados, enfim, ao corpo subjétil. Essa ativação, em conjunto e em camadas, acontece, pois, quando uma matriz nasce, nosso corpo está em trabalho, ou seja, o corpo está com todos os punctums pré-expressivos ativados. Dessa forma, quando codifico uma matriz corpórea, ou seja, quando encontro punctums capazes de recriar uma ação física trabalhada por mim em treinamento cotidiano, ou em trabalhos pontuais, mimese corpórea, por exemplo, acabo trabalhando punctums dessas matrizes que são pontuados sobre o estado de trabalho, ou seja, sobre uma camada de punctums pré-expressivos ativados. Portanto, toda ativação, recriação de uma matriz, já que sua pontuação, codificação, foi assentada nesse estado de trabalho, será uma ativação também desse estado que se somará e se conectará à própria força intensiva da matriz. É por isso que as matrizes de um ator, em sua recriação, enquanto vocabulário pré-expressivo de ator, são renovadas em sua força. Quanto mais tempo o ator realiza um trabalho pré-expressivo, quanto mais ele afirma seus punctums pré-expressivos, quanto mais punctums ele descobre e sublinha em seu trabalho,
Enfim, quanto mais treina, mais seu vocabulário enquanto matrizes também são sublinhados e afirmados, já que o estado de trabalho ativado pelos punctums pré-expressivos e a própria matriz formam uma ação expressiva única, realizada em camadas que se diagonalizam e se retroalimentam, renovando-se. Mas também devemos trabalhar para manter os punctums de uma ação matriz. O tempo ocioso desbasta o punctum de uma ação física. Nós, enquanto atores, sempre corremos esse perigo. Devemos, pois, retrabalhar nosso vocabulário de ações matrizes, recriando-as em sala de trabalho, sublinhando e aprofundando seus punctums. Claro que punctums muito sublinhados serão mais difíceis de serem desgastados e perdidos, mas ações e matrizes recentemente descobertas devem ser trabalhadas para que os punctums sejam cada vez mais acentuados e sublinhados. Quando perdemos o punctum de uma matriz, a porta de entrada para sua recriação não significa que não conseguimos reproduzi-la no tempo-espaço, mas significa que essa reprodução passa a ser mecânica. A matriz não possui mais um movimento de intensividades e a musculatura apenas repete os movimentos previamente assimilados da matriz, e isso não interessa em absoluto. O punctum ativado, ao mesmo tempo em que lança a musculatura para uma ação no tempo-espaço, lança também essa ação em uma zona intensiva de criação. Por isso, recriamos uma ação física, nunca a repetimos. E o punctum é a chave inicial dessa recriação. Pela própria característica do punctum em ser metonímico e expansivo, e esses elementos serem mais ou menos independentes, toda matriz terá então um estado, quando os punctums são ativados, com um controle de sua expansão, e uma ação, quando os punctums são finalmente expandidos e a recriação da ação física acontece no tempo-espaço. Também graduação espaço-temporal entre esse estado e a ação total pode ser controlada. Podemos ter apenas o estado da matriz, enquanto ação numa aparente inação, ou recriá-la apenas com suas ações muito reduzidas, pouco reduzidas e mesmo com ações expandidas, maiores que a ação codificada propriamente dita. Podemos também omitir certos movimentos, realizar variações de ritmos e dinâmicas e mesmo tentar colar outras ações-movimentos por sobre o estado da matriz. A essa possibilidade de brincar com a fisicalidade da matriz, dei o nome acima de variação de fisicalidade. Nota de rodapé: rever elementos pré-expressivos, variação de fisicalidade. Fim da nota de rodapé. Assim, para cada matriz, teremos uma gama quase infinita de possibilidades de trabalho espaço-temporal, pois para cada matriz poderemos criar submatrizes e variações dela mesma no espaço-tempo. Temos, portanto, dois universos que podem ser percebidos, apesar de não serem absolutamente independentes. Ao estado que o punctum ativado sem expansão recria, podemos chamar de corporeidade, e à possibilidade de toda a variação formal e mecânica sobre esse estado, podemos chamar de fisicalidade. Podemos dizer que o ator deveria aprender a manipular a fisicalidade da ação, sem nunca perder sua corporeidade. Esses conceitos diferenciados de corporeidade e fisicalidade foram propostos inicialmente por Luiz Otávio Bournier. Citação: a corporeidade é a maneira como as energias potenciais se corporificam. É a transformação destas energias em músculo, ou seja, em variações diversas de tensão. Esta transformação de energias potenciais em músculo é o que origina a ação física. 2001, página 75. Já a fisicalidade corresponde à parte mecânica pela qual se operacionaliza uma ação física no tempo-espaço. Da fisicalidade fazem parte o movimento, a relação desse movimento com o tempo-espaço, enfim, elementos que correspondem à ordem mecânica da ação física.
na definição do próprio Luiz Otávio Burnier. Citação: por fisicalidade entendo a maneira como o corpo age e faz, como ele intervém no espaço e no tempo, o seu dinamorritmo. A corporeidade é mais do que a pura fisicalidade de uma ação. Ela, em relação ao indivíduo atuante, antecede a fisicalidade. A corporeidade está, pois, entre a fisicalidade e as energias potenciais do ator. Ela pode ser considerada como a primeira resultante física do processo de dinamização das distintas qualidades de energia que se encontram em estado potencial. Está muito próxima do que podemos chamar de qualidades de vibração. Ela significa a primeira etapa deste processo de corporificação das qualidades de vibração, ao passo que a fisicalidade significa a etapa final deste processo. 2001, página 75. Concordo com Luiz Otávio, mas devemos tomar cuidado, pois, na verdade, esses conceitos se imbricam e não devem ser pensados separadamente. A fisicalidade, enquanto mecânica da ação, suporta sua própria corporeidade enquanto potência intensiva dessa mesma ação matriz. Em outras palavras, seria impossível gerar um estado, uma corporeidade, sem uma formalização anterior que, quando suprimida em seu caráter expansivo, no ativar os punctums dessa matriz, gera esse estado, gera a corporeidade da ação. Mas a própria corporeidade suporta fisicalidades, espaço-temporais, que são mergulhadas no campo intensivo da corporeidade, numa espiral que engloba ambos os conceitos, recriando a matriz e gerando submatrizes. A corporeidade seria o estado da matriz, punctums ativados, sem seu caráter expansivo, jogando o corpo cotidiano em uma zona intensiva. A fisicalidade mergulha nessa zona e é absorvida por esse plano corporeidade. A corporeidade nada mais é que o estado anterior da matriz intensivo, mais real e coexistente da ação física no tempo-espaço, fisicalidade. Como resumo, podemos construir um quadro sobre os diferentes elementos que até o momento englobam os caminhos na construção de um corpo subjétil. Trabalho sobre o corpo cotidiano. Quadro 1. Trabalhos cotidianos. Treinamento energético e técnico. Em estado virtual, vivências intensivas e trabalhos formais na incorporação de princípios pré-expressivos. E geração de punctums de primeira camada por repetição de realização de trabalhos por um período longo de tempo. Trabalhos cotidianos. Trabalho de codificação de matrizes. Em estado virtual, geração de punctums de segunda camada vinculados aos punctums de primeira camada. Recriação de matrizes e estados, quadro 2. Primeira etapa da construção do corpo subjétil. Ativação dos punctums de primeira camada. Matriz ou estado atual, recriação do estado ou matriz. Geram um estado de trabalho. Ativação de punctums de segunda camada. Ativam punctums de primeira camada, estado de trabalho. Caráter metonímico do punctum. Estado, corporeidade da matriz. Caráter expansivo do punctum. 1. Possibilidades de variação de fisicalidade no tempo-espaço. 2. Matriz original recriada em sua corporeidade fisicalidade.